Olá pessoal, bem-vindos para mais uma aula, sobre a introdução ao CLP. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hardware. Vamos lá? Então o que seria o hardware, A gente fala bastante sobre hardware, software e tal. Hardware é a parte física do equipamento. O que seria a parte física? O CLP em si. A grosso modo é aquilo que a gente pode pegar. Já ouvi falar isso e isso ficou gravado para mim, é uma forma fácil de pensar. Então hardware é tudo aquilo físico, tudo que a gente pode pegar. Então nessa imagem a gente vê, um CLP e ao lado dele tem alguns módulos que estão sendo visualizados aqui, mostrados para nós. Beleza? Então o CLP é um hardware, os módulos de programação dele, os módulos de utilização dele específica ou módulos de entrada e saídas digitais ou analógicas são tudo hardware. Todo o equipamento é hardware. Beleza? Existem vários tipos de CLPs, modelos com entradas e saídas incorporadas à sua CPU, que é o caso do CLP que a gente vai utilizar. Então, se vocês observarem, nesse CLP a gente tem as entradas, o módulo de entrada, o módulo de saída, tudo interligado num corpo só. Tranquilo? Temos alimentação também. Nesse CLP a gente tem uma IHM incorporada a ele, a gente tem os botões e atalho para a gente poder fazer a própria programação. Esse CLP é considerado de pequeno porte, então a maioria dos CLPs que são nesse modelo, eles são CLPs de pequeno porte. A gente utiliza para pequenos processos, leitura de temperatura, leitura de um encoder, tal. Isso aí a gente vai utilizar um CLP maior. Mas pessoal, um CLP desse aí, se vocês já fizeram algum programa com eles, tal, vocês podem ver, a gente vai ver no curso que a gente pode fazer uma grande quantidade de utilização com CLP desse. Passando para o modelo com rack ou bastidor, placas ou cartões separados, processamento local. Então nesse exemplo podemos ver que cada módulo está separado. Esse tipo de CLP geralmente é utilizado para aplicações maiores ou mais complexas. O modelo anterior era para aplicações mais discretas, mais simplificadas. E esse é mais para complexidade ou aplicações específicas, que nem leitura de encoder, que eu comentei anteriormente, temperatura. Se você vai comunicar esse CLP com algum outro equipamento, com um inversor, você vai ter que ter um módulo específico para isso. Então esses CLPs, eles são bastante utilizados para esses processos aí. Eles são chamados de médio e grande porte. Feito? Então o CLP anterior era pequeno porte, a gente utiliza para processos simplificados. Esse a gente utiliza já mais para processos mais sofisticados. Aqui a gente tem um exemplo de um modelo com rack e bastidor, onde as placas e os cartões são separados. Nesse exemplo a gente tem aqui o rackzinho, onde são ligados todos os itens do hardware que você vai utilizar no processo que você vai fazer. Nesse exemplo aqui a gente tem a fonte primeiramente, Geralmente a gente inicia colocando a fonte, porque é ela que vai alimentar todos os outros cartões. A CPU vem em seguida, A CPU que comanda todos os outros cartões. E nesse exemplo aqui a gente pode ver, que existem outros slots. Então a gente poderia colocar um cartão de entradas digitais, um cartão de saídas digitais, um cartão específico para alguma medida de alguma temperatura, pressão, vazão e assim por diante. Beleza, pessoal? Então esse modelo já é de médio e grande porte. Tranquilo? A estrutura básica do CLP ela é baseada no hardware de um computador. É um computador, só que projetado para a indústria. Então o CLP ele tem fonte, ele tem processamento,
que é CPU, memórias e tem programas de dados, ou seja, numa memória em si, ele conta com itens para poder se comunicar com dispositivos externos, que são os dispositivos de programação. Temos os módulos de entradas, que são os que vão se comunicar com a parte externa do processo, né? Sensores vão receber os sinais dos sensores, botoeiras, algum sinal externo eles recebem, beleza? E os módulos de saída, que são os que vão acionar algum atuador externamente. Então esse é a base, né? A estrutura base de um CLP. O CLP funciona de forma sequencial, fazendo um ciclo de varredura em algumas etapas. O tempo total para realizar o ciclo é denominado de clock. A não simultaneidade das operações justifica a existência de processadores com velocidades cada vez mais altas. Então, cada vez está sendo desenvolvido processadores mais rápidos, devido à necessidade de uma leitura mais rápida, né? Então a gente vai ver que ele tem um processo a seguir e devido a digamos, imagine uma máquina aí que mede o sensor de presença, ele mede um encoder que está medindo os pulsos de um determinado item para verificar o tamanho, a temperatura, tudo isso ao mesmo tempo. Então a velocidade de processamento tem que ser muito rápida, tranquila? Isso a gente vai vendo cada vez mais no caminhar do curso, a gente vai falando, a gente vai vendo nas operações que a gente vai fazer, tudo isso. Então aqui o princípio de funcionamento, né? Nesse início, o CLP ele verifica o funcionamento da CPU, ele verifica as memórias, ele verifica os circuitos auxiliares, existência de um programa de usuário, né? Caso tenha algum erro, já nesse início ele já vai gerar um alarme. Então tem CLPs que tem um LEDzinho geralmente vermelho ou laranja, ele já te indica ali um erro. Se acontecer isso, é algum problema na CPU, memórias, às vezes a bateria dele pode estar com problema, que não consegue armazenar os programas. Passando por esse início, o que ele faz? Ele verifica os estados das entradas, tranquilo? Então você ligou o CLP, ele inicia, verifica tudo aquilo ali. Daí ele passa a verificar os estados das entradas. Ele faz uma leitura. Essa leitura ele transfere para dados da memória, como se fosse uma imagem, né? Uma imagem das entradas. Essa memória ela compara com o que está na tua lógica de programação. Então ele compara com o programa do usuário. E conforme o que você tem no teu programa, conforme tá as entradas acionadas ou desligadas e assim por diante, ele atualiza as saídas, ligando ou desligando as mesmas. Tranquilo? Volta ao início novamente e fica fazendo esse ciclo aí para sempre. Fica num loop infinito aí até o CLP ser desligado. Beleza? Então, pessoal, esse ciclo ele tem um tempo. Esse tempo ele é bem rápido, né? Ele é chamado de ciclo de varredura. A gente tem que tomar alguns cuidados na questão quando a gente vai utilizar algumas entradas rápidas, leituras de encoder, principalmente. A gente tem que verificar a ligação corretamente. Nesse CLP que a gente vai utilizar, a gente sempre tem que pensando assim, qualquer CLP que você for utilizar, você tem que sempre verificar o manual dele para ver qual que é a entrada que ele tem especificado, quais que são as entradas rápidas para você poder utilizar esse tipo de sinal devido a esse tipo de varredura, porque senão se você coloca ele um sinal rápido ali, você insere ele num local onde ele não é para entrada rápida, ele vai dar perdas na leitura devido a esse ciclo de varredura aí, beleza? Isso vai ficar mais claro para frente. Pessoal, então falamos, né, um pouco sobre o hardware, né, que é a parte física do CLP, todos os equipamentos, para dar um entendimento do que ele é, né, como a gente falou, a parte física, e alguns exemplos de CLP para vocês terem uma ideia. Também passamos uma base do funcionamento do CLP, né,
ciclo de varredura dele. Pessoal, sempre revisem a aula, vocês tendo tempo, um tempo livre. Peguem um caderninho, anotem, porque essas anotações ajudam muito vocês. Ficamos por aqui nessa aula. Próxima aula a gente vai ver sobre software e para clarear cada vez mais sobre o item CLP. Forte abraço, até a próxima aula.